guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Vamos em Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 22, daqui a pouco nós vamos ouvir um testemunho também, viu? De coisas maravilhosas que Deus tem feito no nosso meio, amém, amados? Lucas, capítulo 22, e por bondade peço que você abra no verso de número 47, Lucas, capítulo 22, e o versículo de número 47, e à medida que você for encontrando, você pode dizer glória a Deus, você pode glorificar a Jesus pela sua boa palavra, aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 47, diz assim o texto sagrado: quando Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, como era o nome dele? Não precisa ficar com medo de dizer não, como era o nome dele? Vinha à frente deles, e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com espadas? E um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. E tocando na orelha do homem, o curou. Aleluia, glória a Deus. Pai, obrigado pelo texto ora lido, obrigado pela liberdade que o Senhor nos concede de podermos estar na tua casa e neste instante meditarmos na tua boa palavra. Toda essa gente que está aqui, Senhor, todas estas ovelhas, cada família aqui representada, veio para ouvir, ser norteado, norteada por algo do céu aqui na terra. Pai, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia deste que vos fala, Senhor, e não me deixe estragar tudo o que está preparado. Por isso, Senhor, enquanto a sua palavra estiver sendo exposta, vidas sejam tocadas por Jesus, vidas sejam curadas por Jesus, pessoas que adentraram por estas portas sejam transformadas pelo poder da tua gloriosa e bendita palavra. E todo o povo de Deus comigo diga amém, amém, amém. Podem vos assentar, queridos, por gentileza. Eu quero, irmãos, em poucos minutos conversar com os irmãos sobre lições importantíssimas que nós podemos extrair deste texto, sobre os benefícios das feridas, os benefícios da dor. Aqui neste texto, nós temos o evangelista Lucas relatando o encontro de Jesus com um homem, que aqui o nome dele não aparece, mas João, o evangelista, sim, ele registra, um homem chamado Malco. Ele é servo, algumas traduções vão dizer que ele é escravo do sumo sacerdote. Malco
ele é um dos seguranças do escalão mais elevado do sistema religioso daquela época. Ele atendia às ordens diretas dos sumos sacerdotes. Ele havia recebido uma ordenação, a maior de todas as operações policiais da história daquela época, que era a de capturar alguém que estava sendo conhecido como um contraventor, como um herege, como alguém que estava tumultuando a cidade e a religião. Vocês sabem bem, eu estou me referindo ao meu Jesus e ao teu Jesus. Quando Jesus está no jardim de Getsêmani, no lugar mais separado, agora com Pedro, Tiago e João, você conhece o texto, a sua alma está por demais angustiada. A Bíblia diz que chega uma multidão, agora capitaneada por um homem chamado Judas, um dos 12, diz o texto. No meio de todo este alvoroço, este homem, Malco, ele recebe um golpe inesperado. Pedro, ele saca sua espada e corta a orelha direita de Malco. Jesus, vendo aquela cena, ele se aproxima de Malco, toca na sua orelha e cura a vida daquele homem. Agora, entre no contexto comigo, entre nesta cena, uma cena de agonia, diante de alguém que havia sido acabado de ser mutilado. Jesus, ele vem com a sua mão curadora, primeiro toca e depois cura. Aleluia. Ah, meu irmão, se você sentir este toque nessa noite, aleluia, você pode ter certeza que quando ele te tocar, ele também vai te curar. Aleluia. Agora, nós precisamos extrair lições deste texto, porque aqui nós temos sangue, sim ou não, irmãos? Aqui nós temos uma ferida aberta, sim ou não, irmãos? Nós temos uma mutilação, nós temos dor, e é sobre isso que quero compartilhar com os irmãos, os benefícios das feridas. Diga comigo, benefícios das feridas. Essa mensagem é para você, você que sangra, você que chora, você que sente dores, você que foi traído, traída, e o seu coração sente o peso das feridas. Não é à toa que o Espírito do Senhor te trouxe até este lugar, aleluia, porque o Senhor, pela sua boa palavra, vai nos mostrar quais são os benefícios das feridas. Em primeiro lugar, irmãos, feridas muitas vezes nos indica que estamos no caminho errado. As feridas muitas vezes nos indica que estamos no caminho errado. Preste atenção. Malco, ele tinha uma certeza. Qual era a certeza, pastor? Que ele lutava por aquilo que ele achava que era certo. Fizeram a cabeça de Malco, dizendo que ele deveria ser contra Jesus. Disseram a Malco que Jesus era um adversário. Disseram a Malco que ele era um herege. Disseram a ele que ele era um farsante, um opositor à verdade. Então Malco, ele tinha uma certeza, que ele levantava uma bandeira daquilo que ele entendia, defendia ser certo para a sua vida.
ele usava argumentos pelos quais ele havia recebido de toda a liderança religiosa daquela época. Irmãos, nós que estamos aqui, sabemos o que Malco ele não sabia. Ele estava lutando por aquilo que era errado. Sim ou não, irmãos? Ele estava lutando por aquilo que era errado. Agora segura isso. Sabe quando ele descobriu que ele estava lutando por aquilo que era errado? Sabe quando? Sabe quando? Quando ele foi ver. Quando ele foi ver. Às vezes, para que percebamos, irmãos, que estamos levantando a bandeira errada, que estamos do lado errado, que estamos defendendo pessoas erradas. Às vezes Deus permite algumas feridas em nossas vidas. Eu tenho certeza que alguém aqui já precisou se machucar para que as suas convicções fossem mudadas. Eu tenho certeza que alguém que está aqui já precisou chorar, já precisou gemer, já precisou sangrar. Você defendia muitas coisas, mas eram coisas erradas. Deus muitas vezes permite que sejamos feridos para nos mostrar algumas lições, irmãos. Deus permite que muitas vezes sejamos machucados para nos curar, depois do que no meio do caminho nós viéssemos a nos perder. Todos nós que estamos aqui, com certeza gostaríamos que não fosse assim. Nós gostaríamos que as coisas fossem mais leves nas nossas vidas, mas olha, pode até estar doendo. Essa ferida que foi aberta, pode até estar doendo, mas aquele que restaura a ferida, aquele que cura, querido, com o seu toque de amor, Ele está aqui neste lugar e vai tocar e vai curar, aleluia. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que depois da ferida, escute isso, é algo muito forte. Depois da ferida, Malco, ele descobriu que a pessoa que ele tinha como referencial não era quem ele pensou que era. Olha que coisa forte, irmãos. A Bíblia diz que um dos 12 estava indo adiante, um dos 12 estava indo à frente. Como é o nome deste discípulo, irmãos? Judas. Malco estava caminhando atrás de. Malco estava caminhando atrás de. Pegou? Às vezes, Deus precisa abrir uma ferida sobre as nossas vidas, para que possamos identificar quais são os nossos referenciais. Talvez você só passou a se preocupar com as pessoas que você ouvia, que você seguia, que exerciam algum tipo de influência espiritual na sua vida, depois que feridas foram abertas, querido, no jornadear das nossas vidas. Nós, quando temos algumas feridas abertas, é para que possamos identificar que temos que tomar cuidado com esse ou com aquele. Por isso, não despreze as feridas que você tem sentido, porque através destas feridas, o Senhor está trazendo maturidade para a sua vida. Louvado seja Deus. Terceira lição: para não ferir ninguém, aguarde a resposta de Deus.
quando Pedro, Tiago, João vê aquela turba se dirigindo até a presença de Jesus, aqueles homens preparados para a guerra, o texto sagrado diz: Senhor, devemos usar a espada? Devemos usar a espada? Irmãos, eles perguntaram para Jesus: devemos usar a espada? E eu e você, vez ou outra, fazemos perguntas para Jesus da mesmíssima forma, irmãos. Agora, antes de Jesus responder, Pedro, ele pega a espada, desembanha a espada, e ele vai, avança, corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Ora, se ele perguntou e agiu, por que é que perguntou? Por que é que perguntou? Irmãos, o Senhor tem nos feito fazer algumas perguntas para Deus. Quantos de nós não iniciamos o ano orando, perguntando algumas coisas com Deus, conversando, porque sempre em algum diálogo nós perguntamos algumas coisas, mas do que adianta você perguntar e não aguardar a resposta de Jesus? E a palavra do Senhor, em meio às dores e ao sofrimento, se você não deseja ser aquele que vai machucar alguém, aguarde a resposta de Jesus. Se você perguntou, se ele não respondeu ainda, faça o seguinte: não faça nada, aguarde Jesus responder, aleluia. Aguarde Jesus responder, antes de se movimentar para a direita, antes de se movimentar para a esquerda, aguarde o direcionamento do Senhor, para não causar dor em ninguém, aleluia. Agora, talvez você como Pedro, talvez eu como Pedro, eu seja por demais agressivo, impulsivo, mas olha, eu vou dizer abertamente, nós precisamos sermos guiados e controlados, pedir para que o Espírito equilibre as nossas emoções, porque no time de Jesus Cristo não cabe pessoas impulsivas, descontroladas. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. O nosso Senhor, Ele foi manso e humilde de coração, aleluia. Então, se você deseja não ferir ninguém, aguarde Jesus falar. Aguarde o que Jesus quer que você faça. Qual será o próximo passo? Quantas pessoas feriram já uma a outra, porque até oram, até são dizimistas, até estão no altar, até usam microfone, até tem roupa de crente, mas não aguardam Jesus dizer que é para ir para cá, que é para ir para lá. Aguarde Jesus dizer o que você precisa fazer, qual vai ser o próximo passo a ser tomado, aleluia. Aguarde, porque Jesus continua falando com a sua igreja. Só para eu saber, tem alguém aqui que continua ouvindo a voz de Jesus? Só metade da igreja continua ouvindo a voz de Jesus?
Porque se você continua ouvindo a voz de Jesus, aguarde um pouquinho mais para agir. Aguarde, as suas emoções não são guiadas ou controladas por você mesmo, pelos seus pensamentos, não. Elas precisam ser direcionadas e equilibradas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não sai tirando a sua espada, porque você pode ferir pessoas. Quarto lugar, eu vou lhe dizer uma coisa: se você está ferido, que bom que você está ferido. Se você achar que o pastor era louco, agora você vai ter certeza. Diga a essa pessoa que está do seu lado: que bom que você está ferido. Que bom. Sabe por quê? Porque eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Você acha mesmo que Pedro, um homem bruto daquela época, ele não tinha manejo com espada, irmãos? Sim ou não? Todo homem, sim ou sim, tinha um manejo com espada. Você acha que Pedro, ele queria só decepar a orelha direita de Malco, irmãos? Sim ou não? É óbvio que não. Por isso que o Senhor está dizendo a mim e a você: que bom que você está ferido. Pastor, mas nós estamos falando de dor. Sim. Nós estamos falando de sangue. Sim. Contudo, a intenção não era, querido, só de você ter dor, não era só de você ver o sangue. A intenção do nosso adversário está em acabar, dar cabo com a minha vida e com a tua vida. Isso significa que se você está chorando, ainda bem, pois a intenção do nosso adversário era acabar com a tua vida. Se você está sangrando, ainda bem, por quê? Porque os nossos inimigos, irmãos, não queriam somente ver o nosso sangue, eles queriam destruir, matar, roubar, destruir a minha e a tua vida. Aleluia. Se você está aqui hoje, é porque existe uma viva esperança. Faz assim, ó, faz assim, ó. Se você pode, glorifique a Jesus até pelas suas feridas. Até pelas suas feridas. Ora, manda lá baixo, anda lá baixo. Se você tem fôlego, se você ainda tem fôlego, essa é a matéria-prima de Deus para um grande recomeço. Não era para estarmos aqui. Você sabe disso? Eu, com certeza, não era para estar aqui. Se você sente dor, se você sente dor, se você sente a ferida, se você sente algo doendo dentro de você, por favor, alegre o seu coração, porque o Senhor te guardou, te poupou, te livrou, e você está aqui neste lugar, vivo para a honra e glória do nome dEle, aleluia. Pastor, quinto lugar, quinta lição: quando aconteceu essa ferida, o texto vai dizer, essa ferida aconteceu em um momento onde nós não somos muito familiarizados, e nós muitas vezes não gostamos muito. Essa ferida, ela acontece no período da noite, no período da, sabe por que o golpe
ele não foi bem sucedido, porque a imagem do servo do sumo sacerdote estava guardada, estava obscurecida, ou estava escondida. Sabe, irmãos, às vezes nós sempre levantamos a nossa voz quando passamos por alguma noite na nossa vida, porque tudo que o crente não quer passar são por noites. E logo lembra do salmista que diz: o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ele vem pela manhã. Mas veja bem, você à noite está sendo guardado por Deus. Não, você não entendeu. Você à noite, você está sendo guardado por Deus. Pastor, a ferida foi num tempo nebuloso, a ferida foi num tempo da noite, a ferida foi num tempo muito denso na minha vida, mas permita-lhe dizer, a ferida também aconteceu nesse tempo, mas o livramento também se deu à noite, o milagre se deu à noite, a reconstrução se deu à noite, o seu sonho será restaurado no período da noite, aleluia. Deus, Ele não é somente o Senhor do dia, Ele também é o Senhor das nossas noites mal dormidas, aleluia. Ei, você que está ferido, e mesmo a dor, o sangue jorrando, a dor, o sangue jorrando, e a noite parece não passar. Não peça para Deus te tirar da noite, porque na noite Ele está te escondendo. Escute isso. Quando nós estamos passando por uma noite, significa um processo, um período, um tempo que o Senhor está nos concedendo. E talvez esta palavra esteja encontrando guarida em alguns corações que estão vivendo algumas noites, e como se não bastasse as noites, também está sangrando, também está cheio de dor. Jesus, Ele não te deixou no relento, no contexto desta noite. Ele é o teu escudo, seguro, bem presente no momento da angústia. Ele está te preparando, porque logo a noite ela vai cessar, aleluia. Sexta lição: sabe por que existem algumas feridas? Sabe por que acontece algumas feridas? Diga comigo: exposição. A orelha, nós não temos uma orelha interna, a orelha está exposta. E como nós, irmãos, cristãos, eu estou falando de gente raiz, cristão que ama a Deus, que ama a palavra, irmãos, quando nós projetamos, quando nós saímos da caixa, quando nós escolhemos, irmãos, sair, expor, irmãos, a gente começa a falar de Jesus. Aonde a gente chega, a gente fala do amor, a gente compra a briga pelo Evangelho. Irmãos, esses dias eu estava em um determinado local, e alguém começou a falar assim: na outra vida eu quero ser tal pessoa, tal. Irmãos, eu nem tinha sido convidado para o contexto da história, mas o Espírito Santo me impeliu de uma tal forma, que eu disse para ele: olha, é melhor você ser tudo que você tem que ser nessa vida, porque não haverá outra oportunidade, aleluia.
Sabe, irmãos, a gente é cancelado, as pessoas deixam de seguir a gente nas redes sociais, fala mal do nosso culto, tem gente que entra nas redes sociais, quantas pessoas, às vezes eu fico vendo ali os comentários nas redes sociais, eu excluo mesmo. Você não é obrigado a assistir o nosso culto. Se você quiser estar aqui no nosso culto, receba a pura e verdadeira palavra de Deus, a palavra de Deus que é espada, a espada corta, ela machuca, mas o bálsamo de Gileade sara as nossas feridas, aleluia. Oh, irmãos, nós nos ferimos, porque muitas vezes somos expostos, quando a gente chega na padaria, quando a gente tem oportunidade, a gente fala do amor de Jesus, sim ou não, irmãos? Se você não é um agente secreto, você fala do amor de Jesus. Quando você vai na faculdade, jovem, moço, moça, você brilha Jesus. As pessoas começam a querer saber o que é que está acontecendo com você. Se você realmente tem o seu coração que queima por Jesus, a gente é exposto, e tudo aquilo que é exposto corre o risco, irmãos, de ser cortado, podado. Irmãos, pode cancelar nas redes sociais, pode deixar de seguir, pode fazer comentário que for, eu não vou deixar de amar o meu Jesus, eu não vou deixar de seguir o meu Jesus, de viver os desígnios e propósitos que Ele tem para minha vida, aleluia. Tem mais alguém aqui comigo? Tem mais alguém aqui comigo? Tem mais alguém aqui comigo? Aleluia, 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 aleluia. Dói mesmo, irmãos. A gente é exposto, porque a gente não pode, a gente não faz o que as pessoas do mundo fazem, e aí a gente é tido como retrógrado, a gente é tido como quadrado, a gente é tido como verdadeiros ETs neste mundo. Aí a gente é exposto, começa a expor pastorzinho, filhinho de pastor. Ah, olha lá, lá vai o crente, saião, cabelão, olha lá, começa a ser exposto. Não se preocupa com isso não, meu irmão. Deixa machucar, deixa tirar a sua orelha, deixa tirar o que for. Jesus Cristo, Ele está contigo, aleluia. Ele está conosco, curando as nossas feridas. Eu estou finalizando, 7ª lição. Sabe por quê que existe algumas feridas? É porque ninguém, diga comigo, ninguém está imune de ser atingido. Todos nós. Quem era Malco, irmãos? Malco era especialista em defesa, em armamento. Malco, ele era especialista em ataque, espada. Mas ninguém está isento de ser atingido. A Bíblia diz que um pescador chega, sai no meio daqueles que eles entendiam que eram os fanáticos, e corta a orelha dele. Talvez quando ele coloca a mão na sua orelha direita, do seu lado direito, e vê o sangue, talvez ele tenha pensado: que vacilo que eu dei, que vacilo que eu dei. E talvez pessoas que estão conosco aqui nessa noite estão dizendo o mesmo. Você foi ferido, você foi ferida em áreas que você achava dominar. Ah, mas eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo outro, e você foi ferido exatamente aí. O caso de Malco. Sabe, irmãos, sabe por quê? Porque ninguém está isento de ser atingido. Isso só mostra o quanto nós precisamos e dependemos de Deus.
existe algo que me chama a atenção aqui, que ninguém colocou a mão, ninguém ajudou a procurar a orelha de Malco. Preste atenção, se alguém se machucar, no contexto da sua família, tal, qual que é a nossa reação, irmãos? De forma urgente, ajudarmos, vamos ajudar de alguma forma e tal. A Bíblia diz que deceparam a orelha de Malco, e ninguém colocou a mão, ninguém foi ajudar. Antes de Jesus colocar a mão, ninguém a colocou. Deixa eu falar uma coisa muito séria. Antes de Jesus colocar a mão na situação de alguém que está ferido, não seja você a colocar. Eu vou dizer novamente, tem muita gente que quer colocar a mão antes de Jesus colocar a mão dele. Tem muitas pessoas que vivem alguns processos. Eu já vivi vários processos. Eu olhava para aquele e imaginava, por que é que não está me ajudando? Olhava para aquele outro e dizia, por que é que não está me ajudando? Eu ferido, sangrando, machucado. Mas sabe o que acontece? Eu estava vivendo um processo de feridura. E existem alguns processos nas nossas vidas que o próprio Deus, Ele estanca algumas ajudas, algumas mãos, antes de Deus ter colocado a mão dele. Não seja o Senhor, não seja a Senhora a colocar a sua mão, aleluia. Existem algumas pessoas que passam por algum, eu fico pensando, o que passou Jó, o que Jó, irmãos, o seu processo ele enfrentou. E aí, em Jó, no capítulo 42, no versículo 11, a Bíblia diz que vem os seus irmãos, vem as suas irmãs, que ele os tinha, agora estão na sua casa. Depois que o processo encerrou na sua vida, eles estão na sua casa. Chegaram agora para consolá-lo, para confortá-lo. A Bíblia diz que eles levam pingentes, levam gramaturas de ouro para Jó. Agora, sabe por quê? Porque ele estava passando por um processo de Deus. Sabe por que eles não chegaram antes, irmãos? Porque Deus não permitiu. Permita saber antes de colocar a mão na ferida de alguém. Permita pelo Espírito e pelo discernimento a saber se Deus já colocou a mão dele primeiro, para que você coloque a sua. Está vendo alguém sofrer? Tenha discernimento para saber se Deus já colocou a mão dele antes de você colocar a sua. Tenha discernimento de Deus. Porque muitas vezes nós entramos em guerras que não são as nossas guerras, nós assumimos batalhas que não são as nossas batalhas. Oitava lição: em tempos de dores, em tempos de feridas, nós sentimos o toque e a cura de Jesus. A Bíblia Sagrada diz: tocando-lhe Jesus na orelha, o curou. Tocando-lhe Jesus na orelha, o curou, aleluia. Lucas era médico. Lucas, o médico, geralmente dá alguns pormenores, dá mais detalhes. Mas Lucas, quando estava registrando o texto sagrado, o que ele pôde dizer,
é que Jesus tocou e curou. Eu penso que Lucas, ele ficou diante de toda a sabedoria, sapiência que ele tinha, de toda a técnica que ele tinha dentro da sua profissão. Quando ele vê essa cena, o que ele pode dizer é isso: que Jesus tocou na orelha dele e o curou. Aleluia. Você imagina comigo? Eu já vi pessoas mutiladas na estrada, acidente. Talvez você também já tenha visto. Qual que é o procedimento? O procedimento é colocar no gelo o dedo, um pedaço da perna, leva imediatamente para o hospital para fazer uma cirurgia de uma reconstrução, e isso demanda muita técnica. É uma probabilidade muito ínfima, muito pequena, de que se consiga fazer a reconstrução. Agora, eu não vejo o meu Jesus agachado no jardim do Getsêmani, procurando uma orelha. Eu não vejo. O texto não diz isso. A Bíblia diz que Jesus, tocando-lhe a orelha, o curou. Aleluia. Sabe o que aconteceu aqui? Jesus, ele deu uma orelha nova. Aleluia. Eis que faço uma coisa nova. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Aquilo que feriu, que foi ao chão, está sujo, Jesus não vai pegar. Jesus vai te dar algo novo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, coisas do passado, coisas que te atrasavam no passado, deixe isso, não se preocupe mais com isso. Por quê? Porque Ele está te restaurando a esperança, Ele está tocando, Ele está curando nessa noite. Fique de pé, por favor. Eu encerro com a última lição. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Diga, tocou-me, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Escute isso.
todas as dores, as feridas que você tem, sabendo mesmo que seja no período da noite, das adversidades, das agrulhas, em um dado momento, servirá de testemunho para a glória de Deus. Eu vou te explicar. Imagine Malco. Se apresenta Malco. Malco, ele passa por toda essa cena. E aí, irmãos, Malco, ele é um soldado, um servo do sumo sacerdote. Jesus toca. É direita? Direita. Toca na orelha direita. Cura a orelha direita. Mas Malco, ele ficou com os resquícios do sangue. É madrugada, e no dia seguinte, o Malco vem para se apresentar diante das suas autoridades. Soldado Malco se apresentando. Malco, você conseguiu cumprir aquilo que foi designado a você? Você imagina Malco, todo ensanguentado, todo machucado, ferido, a orelha, o sangue. Imagine, irmãos, você ferir a orelha, o quanto de sangue que isso deve ter jorrado. E aí Malco, ele olha para o seu líder e disse: olha, nós estivemos lá, mas aconteceu alguma coisa inesperada. Eu levei um golpe e a minha orelha, fala para o seu capitão, a orelha direita foi decepada. E aí os líderes religiosos olham para ele: mas ela está aqui. Malco, você está bem, Malco? Está tudo bem? Repete o que aconteceu, Malco. A minha orelha direita foi decepada. E eles veem o sangue. Aquele sangue era o de Malco. E onde o Senhor Jesus nunca entrou, o testemunho chegou. Aleluia. O testemunho chegou. Malco, você está bem, Malco? Está tudo bem com você, Malco? Você bebeu alguma coisa agora pela manhã, pela madrugada? Você bebeu, Malco? Você fala no microfone. Você está falando que não bebeu? Não. Mas a sua orelha está aí, Malco. O que aconteceu? O que é que Malco falou, irmãos? Dentro daquele contexto religioso, onde de lá havia saído a ordem para pregar Jesus, agora Malco está lá dentro, testemunhando que Jesus tocou e curou ele. Aleluia. Se fosse timidez, aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome dele. O Malco ele está dentro do sistema mais alto religioso. Agora ele está testemunhando do poder de Jesus. Essa ferida não é para a sua morte. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja sangrando, ainda que você esteja sentindo a quentura deste sangue, esta ferida vai testemunhar o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Se você recebe essa palavra, para Jesus mais uma linda salva de palmas. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno.